Lucas capítulo 8 diz assim, irmãos. Vamos ler apenas 3 versículos e meditar apenas em um. E aconteceu depois disso, todo mundo achou aí, amém, irmãos? Diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com os seus bens. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por fazermos menção à tua palavra mais uma vez. Pai querido, preciso, Senhor, da tua graça. Ó Deus, fala conosco, possamos entender, ó Pai querido, a tua palavra. Deus amado, dá-me palavras certas para os teus filhos, que haja edificação de vidas nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero, lendo aqui esse texto, eu parei aqui no capítulo 3 e comecei a meditar nesse versículo 3, melhor dizendo, né? O texto diz que outras o serviam com os seus bens. Irmãos, tem um louvor, irmãos, é o louvor hino de número 147, se não me engano. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Amém? Quantos querem servir ao Senhor Jesus, irmãos? Amém? Nós servimos a Deus, irmãos, não só nós vindo aqui ao templo, orando é serviço, pregando é serviço, enfim, irmãos, exercendo a comunhão. Não somente assim, nós servimos a Deus também, podemos servir o nosso Deus também, com as nossas habilidades e com aquilo que nós possuímos, irmãos, em nossas mãos. Nós servimos a Deus com nossos dons, vamos colocar mais fácil aqui, irmãos, com nossos dons, com nossos talentos, com as nossas habilidades e com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós podemos servi-lo em espírito e em verdade. O texto vai dizer que uma das formas dessas mulheres servirem ao Senhor, eu não quero falar aqui de oferta não, tá? Mas uma das formas delas servirem ao Senhor era com os seus bens, com as suas fazendas, ou melhor, com o seu dinheiro. E por que, irmãos, elas serviam ao Senhor com as suas fazendas? Porque se você ler o texto, ler os versículos anteriores, nós vamos ver que algumas receberam um favor de Deus, foram libertas de espíritos malignos. Então o que isso levava elas? A ter atitude de gratidão. Quando nós temos em nosso coração, irmãos, a atitude de gratidão, nós servimos ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que nós possuímos, com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Quem canta, irmão, serve a Deus com o seu louvor, com a sua voz, com a sua adoração. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Então quero chamar a atenção, irmãos, desse grupo que veio aqui hoje, nessa noite. Nós precisamos servir ao Senhor com as habilidades, com os dons,
com os bens, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, com os talentos que Ele tem colocado em nossas vidas, com as habilidades que Ele tem colocado em nossas vidas, com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E eu pergunto, irmãos, o que Deus tem colocado em suas mãos? O que o Senhor tem colocado em suas mãos? A Bíblia diz, irmãos, se nós temos uma corrida na palavra de Deus, a Bíblia fala lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 4, a Bíblia diz que Moisés tinha nas mãos o que, irmãos? Um cajado. E o texto vai dizer, irmãos, que Deus fala para ele assim: olha, é com essa vara, com esse cajado, que eu vou operar sinais por teu intermédio. E se você vê o que Deus realizou por intermédio daquilo que Moisés tinha nas mãos, irmãos, que era a vara, que era o cajado, em algumas Bíblias o bordão. Aleluia, glória a Deus. Com o que, irmãos, que Moisés tocou no mar, para que o mar se abrisse e todo Israel passasse. Com o que, irmãos? Com a vara que ele estava nas mãos. Então, querido, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, se é bens, se é um bom salário, se são 5 pães e 2 peixinhos, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele irá multiplicar. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele não nos pede, irmãos, Ele não nos pede aquilo que temos nas mãos, aquilo que temos, ou as nossas habilidades, para nos tomar, não, irmãos, para tirar de nós, não. Ele nos pede para nos abençoar, irmãos. Será, irmãos, que Jesus precisava, será que ele precisava, irmão, de dinheiro, de bens, principalmente das mulheres, irmão? Será que ele precisava? Quando eles tinham que pagar imposto, ele realizou um milagre, irmãos. E qual foi o milagre? Eles encontraram uma moeda onde, irmãos? Na boca do peixe. Aleluia. Havia 5 pães e 2 peixinhos. Ele não multiplicou e sobrou 12 cestos, irmãos. E será por que ele permitiu que mulheres contribuíssem com o seu ministério? Para quê, irmãos? Por quê? Não porque ele precisava, irmãos, mas para dar oportunidade àquelas mulheres de participarem das bênçãos de Deus, de fazerem parte, irmão, das bênçãos de Deus. Então, o nosso Deus, irmãos, capítulo 8, versículo 3, o nosso Deus, irmãos, Ele tem, todos nós, irmãos, temos algo nas mãos. Eu vi aqui a minha esposa, há um tempo atrás, e uma das meninas, elas se ofereceram, né, para ensinar as crianças aqui, né? O que é isso, irmãos? Isso é serviço. Isso vai trazer, sabe o que, irmãos? Bênção para essas irmãs. Isso é serviço, aquilo que elas sabem fazer, elas estão fazendo o que, irmãos? Estão colocando à disposição de Deus. É que Deus é, ensinar a criança é, porque crianças são os pequeninos que pertencem ao Senhor. Então são dons, são aquilo que Deus deu a elas, o que? Habilidade, sabedoria para ensinar. Pastor, eu quero uma oportunidade para poder dar aula aqui para várias crianças. Isso é o que, irmãos? Isso é serviço. Isso é colocar
as minhas habilidades, aquilo que eu tenho nas mãos de Deus, e com certeza, irmãos, o Senhor irá abençoar, com certeza. Então, servir, irmãos, não é só entrar e sair, amém, irmãos? Mas nós podemos servir o Senhor. O pedreiro, irmãos, o que tem na obra para fazer? Eu vou lá dar minha contribuição. Quem não sabe fazer nada, vai lá ajudar a limpar a igreja. As igrejas, irmão, antigamente, ela conhece isso, que o tio dela é pastor de uma igreja. E nós, a nossa família, muito grande, espalhou todo mundo. Mas nós construímos um templo, não foi? Eu era novinho, tinha meus 18, 19 anos, na época eu casei com ela. E todos os irmãos se envolveram, todo mundo, não pagou ninguém. E está lá o templo lá, não é pequeno não, é templo grande. Além do templo, tem quantos terrenos ali? 2 terrenos e 3 da igreja. Tem estacionamento ainda. O que, irmãos? Adquirido pelos membros da igreja. Por quê, irmãos? Resolveram servir ao Senhor com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, com as suas ofertas, com o seu trabalho. E está lá, irmãos, cada um, o carpinteiro pegava de cá, o pintor pegava de lá, enfim, o pedreiro pegava daqui, a obra ficou pronta. E eu lembro, irmãos, que o dia que bateu a laje, maior que essa aqui, a laje bateu, que horas era? 11 horas da noite. O coral da igreja estava todo presente e cantaram. Eu lembro até hoje como o hino, né? Deus revelou. Não sei quem já foi de coral aqui conhece esse hino. Então, queridos, Deus se agrada quando nós o servimos com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Quantos querem servir ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos? Dá glória a Deus aí, irmão. Nós precisamos servi-lo. Na Bíblia você vai encontrar homens que Deus, Êxodo 30 ou 31, né? Homens que foram cheios do Espírito Santo. Bezalel e Aholiabe. Quem é bom de Bíblia aí vai saber até onde está. Se eu não me engano é Êxodo 31. Êxodo ou Números 31. Eles, irmãos, foram cheios do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Eles já tinham talento, mas o talento deles foi aprimorado pelo Espírito Santo para executarem os trabalhos da casa do Senhor. Louvado seja Deus. O talento deles foi potencializado. Para quê? Para fazer os trabalhos lindos, a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo para oferecer o melhor para o Senhor, irmão? O Senhor precisa disso, irmão. De crentes dispostos a servi-lo com as ferramentas que Ele tem te dado, com os dons que Ele tem te dado, com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Queridos, a Bíblia diz que Simão Pedro, ou Pedro, como você quiser, a Bíblia diz que ele pescou, não lembro onde está, acho que é Lucas 5. Ele pescou a noite toda, pescou toda a noite, nada ele apanhou. Um homem acostumado à pesca. Pedro não pescava por hobby. Quem está me ouvindo, diga amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Ele não pescava por hobby, por esporte, não. Ele pescava porque fazia parte, era um trabalho, irmãos. Pedro, vamos dizer assim, tinha uma companhia, era o seu sustento.
não era hobby, e ele trabalhou toda a noite e nada apanhou. Mas ao amanhecer, irmãos, quem vem ao encontro de Pedro, irmãos? Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chega, irmãos, a coisa muda. Quando Jesus chega, amanheceu, Jesus chegou. Quando Jesus chega, irmãos, alguma coisa nova vai acontecer. Foi a noite toda, mas de manhã Jesus apareceu. Pedro, irmãos, ele vai lavar as redes. Em alguns outros textos fala consertando as redes. O que isso quer dizer, irmão? Que Pedro, mesmo frustrado, ele não está abandonando, jogando fora suas ferramentas, não. Jogando no lixo, não deu certo, eu vou jogar isso fora, como muitos de nós fazemos. Às vezes a coisa não dá certo, não, ele vai lá, ele tem cuidado com aquilo que é dele, ou com aquilo que Deus deu a ele, que é a rede, é o trabalho dele, é o barco e a rede. Alguns textos dizem que ele está consertando a rede, outros textos vão dizer que ele está lavando as redes. O que isso quer dizer, irmão? Ele está conservando aquilo que Deus o deu, mesmo que não deu certo. Mesmo que aquela noite não deu certo, ele não está jogando fora, ele está valorizando, guardando aquilo que é dele, a ferramenta que é dele. Louvado seja Deus. E muitos de nós, uma coisa não aconteceu do jeito que eu queria, a pessoa para, chuta o balde. Não, queridos, valorize. Vai lá, arruma a tua ferramenta, guarda direitinho, vai chegar a hora que o Senhor vai nos exaltar, vai te exaltar. Só que alguns não, alguns já vou queimar logo isso. Não, ele vai lá, lava as redes. E o que Jesus vai fazer, irmãos? Jesus vai, o barco, o texto nos faz entender que é de Pedro. Jesus, um camarada frustrado, não pescou nada aquela noite, ainda tem que ceder o barco para Jesus, irmãos. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, você precisa de peixe, mas eu preciso de uma plataforma para anunciar o evangelho aqui nesse lugar. Você está precisando de peixe, mas eu estou precisando desse barco aí. Estou usando aqui as minhas palavras para ser plataforma para mim anunciar, aleluia, o evangelho daqui. Queridos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, irmão. Está ruim. Pedro, vamos dizer assim, irmão, não deu certo aquela noite, tem conta para pagar, talvez ele estava preocupado com estou trazendo aqui um entendimento para você entender onde nós estamos querendo chegar. Mas ele, querido, ele cede, afasta um pouco o barco. Jesus ali ensina a multidão. Depois que acaba, irmãos, lança o teu barco, lança o mar alto, irmão. Todo mundo sabe o que aconteceu. A bênção foi tão grande que ele teve que dividir, irmão. Glória a Deus. Senhor, não apanhei nada esta noite, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Glória a Deus, sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele não retém, irmãos. Jesus quer ensinar no meu barco, ensino, estou frustrado, mas vai lá. Depois, irmãos, que Jesus entra no nosso barco, tem milagre certo na nossa vida. Tem bênção para nossas vidas. Tem milagre, tem agir de Deus em nosso favor. Então, queridos e amados irmãos,
servir ao Senhor. Já dizia o salmista: entrai pelas portas dele com louvor. Servir ao Senhor como, irmãos? Com alegria. É com prazer, não é com raiva, chateado, não. Eu disse aqui, irmãos, eu ouvi isso lá na matriz, que a obra de Deus ela é voluntária. Não tem ninguém aqui obrigado, mas o trabalho que fazemos, a oferta que colocamos no altar do Senhor, precisa ser dado com alegria, com prazer. Com alegria, com prazer, com gratidão. Olha as mulheres, irmãos, sempre as mulheres. A Bíblia diz que elas serviam, era o que elas tinham nas mãos, serviam, sustentaram o ministério de Jesus com seus bens, com as suas fazendas. E Jesus recebeu, eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas eu tenho certeza que foram mulheres abençoadas por Deus. Queremos ver aqui em Santa Maria, irmãos, uma igreja abençoada com toda sorte de bênçãos, mas precisamos, aleluia, colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Elias, irmãos, a viúva de Sarepta, vai para lá, tem ordenado uma viúva que te sustente. Talvez alguém ia pensar, fosse a Elsa, deve ser uma mulher cheia da grana, cheia de dinheiro, rica. Não era rica não, mas quando ele chega lá, irmãos, e ela observa que é um homem de Deus, ela obedece, serve ao homem de Deus, serve água, faz um bolo. Ela diz: não tenho nada, o azeite da farinha, aleluia, não vai faltar, a glória, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite não vai faltar, louvado seja Deus. E diz o texto, irmãos, aquela mulher teve farinha e azeite por muitos dias. Por quê, irmãos? Mas que doideira! Eu estou precisando e eu vou servir. Mas ela entendeu, irmãos, que primeiro é o reino de Deus, primeiro é o reino de Deus, primeiro é a obra de Deus, aleluia, e depois vem sobre a minha vida multiplicado. Eu prego, irmãos, o que eu tenho vivido, eu prego aquilo que eu vivo, eu falo daquilo que eu vivo, do meu dia a dia. A gente não é melhor do que ninguém, mas temos visto a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, irmãos, em tudo, em todas as áreas. E eu quero dizer que não vai ser diferente na sua vida. A partir do momento que você colocar tudo, não estou dizendo que é exatamente dinheiro, não. Se for dinheiro, amém, Deus vai multiplicar. Mas os teus bens, o teu salário, aquilo que você possui, aleluia, os dons que o Senhor tem dado a você, você colocar isso, aleluia, nas mãos do Senhor, Deus irá abençoar, Deus irá multiplicar, as portas irão se abrir e o nome do Senhor será glorificado. Você trabalha lá com prazer, você vai ver a boa mão do Senhor. Como eu disse, irmãos, esse tipo de palavra, a gente não pode falar aquilo que a gente não vive. Não podemos falar aquilo que a gente não vive, mas eu vivo o que eu estou falando. Então eu vejo, irmão, uma igreja de Santa Maria abençoada. Eu vejo uma igreja de Santa Maria com portas abertas, com milagres, com gente dando glória a Deus, com o povo sarado, curado.
Glória a Deus. Não adianta eu falar de uma coisa se eu não vivo, eu falar de amor se eu não amo, eu falar de oferta se eu não dou oferta. Talvez a falha é muito bonita, mas a atitude, irmãos, é pífia. A falha é linda, é bonita, mas nós, aleluia, precisamos viver aquilo que nós falamos, e o testemunho fala muito mais alto, irmãos. Fala muito mais alto. Então, queridos, todos os dias nós estamos ouvindo a palavra, todos os dias, eu tenho certeza, assim como eu, assim como nós, poucos que estamos aqui, sabemos qual é o caminho, sabemos o que fazer, irmãos, conhecemos a palavra, aleluia, porque não tomamos atitude. Mas nesta noite, receba força, receba graça para viver o que a palavra de Deus diz. Receba de Deus, aleluia, força e graça para viver aquilo que a Bíblia diz. Louvado seja Deus. E serviam ao Senhor com as suas fazendas. Vamos ver alguns homens na Bíblia, né? Eles não esconderam o talento deles não, né? Você olhar lá José desde o início lá, irmão, o dom dele era sonhar, era interpretar sonhos. Sofreu, mas foi o dom que Deus deu a ele. E ele não reteve esse dom não, foi aquilo que ele possuía. Ele não reteve. Esse dom levou ele a governador do Egito. Foi preso, foi para a casa de Potifar, mas não reteve. Quando teve a oportunidade de declarar, de interpretar, ele interpretou. E Deus o foi exaltando até chegar a ser governador do Egito e levar a família toda para lá. É aquilo que Deus deu a ele. É o dom, é a habilidade que Deus deu a ele. Qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, irmãos? Nós temos empregado isso aqui na casa do Senhor, ou a gente guarda para a gente? Você tem condição de abençoar a obra, de dar lá uma oferta, e às vezes Deus não quer uma oferta para tirar o dinheiro de você não, Deus quer pegar os teus 10 para fazer 100, mas Ele sabe para quê, querido? Para quem tem fé, para quem acredita. Você está pensando, irmão, a gente está fazendo isso aqui, irmão, o pastor tem dinheiro, o pastor não tem não, mas eu creio em um Deus que abre portas, eu creio em um Deus que abre portas, e Deus está abrindo portas. A gente precisa viver o que a gente fala, o que a gente declara. Está fazendo? Não, isso aqui ia ter feito há muito tempo. Muito tempo. Estamos fazendo e vamos continuar em nome de Jesus. Tem luta, tem dificuldade, mas nós temos um Deus que abre portas, irmãos, um Deus de milagres. E eu tenho a certeza que todos que estão conosco aqui, irmão, todos que estão nessa fé, todos que estão aí envolvidos, a boa mão do Senhor vai te abençoar, lá no teu trabalho, na tua casa. Eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza. Eu não conheço ninguém endividado porque abençoou a obra de Deus. Não conheço ninguém que abençoa a obra. Conheço sim, irmãos, gente que Deus abriu as portas, gente que Deus abençoou. Eu não conheço ninguém, irmão, que abriu mão do seu tempo para vir aqui fazer alguma coisa, trabalhar, ser professor da aula de música, né, irmão? Tem gente que é talentoso, aí vem dar aula de música, vem de graça. Deus está abençoando a vida desse irmão, dessa irmã. É o dom, é aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, queridos irmãos, a Bíblia fala que Jesus manda os discípulos alimentarem a multidão, né? O que a gente tem? Não tem nada, só temos tanto de dinheiro.
Temos somente, mas chegou aqui um menino, e eu creio que esse menino, irmão, a Bíblia não dá detalhes, nem a gente vai inventar aqui coisas, mas era um menino abençoado. Por quê, irmão? Ele ofereceu ali, ó, uns 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Ofereceu ali 5 pães e 2 peixinhos. Só que nas mãos do Senhor, irmão, Deus multiplica. Glória a Deus. O Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, e alimentou quantas pessoas? Não, 5.000 só homens. O nosso Deus continua sendo um Deus de milagres. Ele continua sendo Deus de provisão. Ele continua sendo Deus de milagre, de provisão. As irmãs vêm aqui, irmãos, quinta-feira, é 3, é 4 aqui, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Deus está abençoando. Glória a Deus. Tá, irmã secretária aqui, tá outra lá na portaria lá, aleluia, oferecendo o seu tempo, seus dons, seus talentos ao Senhor. Não é vão, irmãos, não é vão. Glória a Deus. Mesmo que olhe para as paredes, para lá e para cá, não tenha ninguém, Jesus está aqui, irmãos. O Espírito Santo está presente aqui, nesse lugar. Está junto aqui com as irmãs. Estão trabalhando. Tá os irmãos aqui no ensaio. Trabalho, irmãos. Dons, talentos. Devemos colocarmos nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Deus, e nós vamos ver, irmãos, a multiplicação de Deus na nossa vida. Como eu falei, irmãos, Pedro empresta o barco mesmo sem ter dado tudo errado. Aleluia, mas ele emprestou para a pessoa certa, Jesus, irmãos. Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Quando Jesus entra, irmãos, na nossa vida, no nosso barco, na nossa casa, as coisas começam a dar certo. Glória a Deus. A presença de Deus, irmãos, é o que nós precisamos e carecemos. Antigo Testamento, Arca do Senhor, deu errado lá nos filisteus, trouxe maldição na casa dos filisteus. Aleluia, eles mandam para Kiriat Jearim, Bet-Semes, também deu errado, irmãos. Olharam para a arca e foram feridos. Trouxe a morte para usar, mas quando chega na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a casa de Obed-Edom, irmão. Obed quer dizer servo. Quando a presença chega na casa do servo, tem bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Teve morte ali, morte lá, morte cá, filisteu, gente ferida, mas quando chegou na casa de quem serve, irmãos, aleluia, 3 meses teve bênção do Senhor, a ponto de chegar aos ouvidos do rei. O rei fica sabendo, olha, e talvez o Obed-Edom pudesse ser assim, não quero sair não. Já matou lá, matou cá, feriu cá. Na minha casa não, irmão. Ele recebeu aquilo, a presença de Deus na sua casa, cuidou e Deus abençoou. Quantos querem receber a presença aí na sua casa e cuidar dela, irmão? Aleluia. É a presença, mas tem que cuidar. Você pode ler na sua Bíblia, não lembro de estar agora, não lembro, mas Bet-Semes, entre os filisteus teve hemorroida, tem muito. Para todo lugar que ela ia, irmão, era só morte. Quando chegou na casa do servo, aonde tem servo aqui, irmãos? Chegou na casa do servo, Obed, você pode ler na tua Bíblia, servo. Pode ler, pegar no Google aí, quem é bom de Google. Servo, chegou na casa do servo, a coisa muda, irmãos. A coisa muda, por quê, irmão? Porque o servo, ele agrada ao Senhor.
E o Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Glória a Deus. Que nós, irmãos, possamos servir ao Senhor. A nossa congregação precisa muito de servos. Muito. De gente para servir, para trabalhar. Tem muita coisa aqui. Uma vez eu entro aqui e fico pensando, meu Deus, para quando eu sair daqui eu posso entregar a igreja desse jeito não. É muita coisa feia, muita coisa que precisa melhorar, irmão. E a gente precisa de servos aqui, irmão, dispostos. Servos que servem com seus bens, amém. Mas que não pode servir com seus bens, com o seu talento, com as suas habilidades, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos fazer uma limpeza, que isso vai acontecer, tá, irmão? Antes da festa, a gente quer ver aqui, irmão, os servos, as servas aqui, ó, trabalhando para o Senhor. Queremos ver aqui, irmão, os servos aqui, ó, lavando a janela, lavando a outra janela, limpando o quintal, enfim, irmãos, trabalhando, limpando, ajudando, tentando, arrumando, glória a Deus, e o nome do Senhor sendo exaltado e glorificado. Glória a Deus. Porque Ele não é só glorificado quando você senta aí, irmão, e dá glória a Deus, sim. Mas quando você vem aqui, vê a igreja toda suja, pede uma oportunidade, pastor, tem uma chave aí, deixa a chave comigo que eu vou limpar, o nome do Senhor está sendo glorificado. Também, quando você vem, você olha e vê, pastor, eu vou ajudar, Deus me abençoou com essa oferta, eu vou abençoar a obra de Deus com essa oferta, Deus também vai te abençoar, querido. Isso também é servir, isso também é servir. E serviam com as suas fazendas. Por que elas serviam, irmão? Já disse aqui, gratidão. A gratidão, irmãos, eu costumo dizer que quem é grato não se desvia. Quem é agradecido não arruma problema, confusão. Sabe por que tem muita gente que arruma confusão na igreja? Porque não é grato. Quem é grato não faz questão. A gratidão está acima, não quer passar por cima do outro, não quer mandar no pastor, nada disso, irmão. Evita problema. Quem é grato, ele quer agradecer a Deus. Está difícil por aqui, vou passar por aqui, mas vou continuar dando glória a Deus com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha oração, enfim, trabalhando para o Senhor, preparando, enfim, irmãos, preparando a ceia, na portaria. Isso é gratidão. Eu ouvi o irmão falar isso sobre o irmão, o pastor falou domingo, e a verdade isso que esse irmão falou isso. O irmão que é porteiro lá na igreja dele, irmãos, é um grande empresário, tem caminhões. Sabe qual é o trabalho dele na casa de Deus? É portaria, é tomar conta dos carros. Isso é gratidão. Ah, eu não vou não, porque eu sou. Irmão, a gente não é nada, irmão. O Senhor é tudo. Se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, se acontece alguma coisa na igreja, querido, não é eu nem você, tudo é Deus, tudo é Ele, a glória é dele, toda a glória seja tributada a Ele. O grupo está grande, glória a Ele, é tudo Ele, irmão. Glória a Deus. A gente esquece, soberbece qualquer coisa. Não, irmão. A glória, a honra, tudo é para Ele. O serviço é para Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele, tudo é dele para a glória de Deus. Aleluia. Quando nós entendemos assim, irmãos, o Senhor sempre estará à nossa frente, nos dando vitória em tudo. Sempre estará à nossa frente. Aleluia. Quando nós, irmãos,
entendermos que tudo é dele, tudo é para a honra dele, para a glória dele. Aleluia, ele é bendito, ele é maravilhoso, ele é santo. Então, queridos, saia daqui nessa noite. Eu preciso servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos, porque Ele é bom e meu coração é um coração agradecido. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite, irmão? Que Deus possa nos abençoar.